Queridos, muito feliz em estar com os irmãos nesta noite. Obrigado, pastor Raimundo, por essa oportunidade. Obrigado, pastor Maurício, e a todos os irmãos dessa aguerrida Primeira Igreja Batista da Urca. Deus abençoe os irmãos. Os irmãos saíram há pouco tempo de uma campanha de missões Rio, agora já estão iniciando uma campanha de missões nacionais, e o grande desafio deste consórcio da aquisição da propriedade. Então, todos os dias, o pastor Maurício, de vez em quando, participa conosco na convenção do nosso período de oração de 9 até as 10, 10 e meia, todos os dias, e nos lembramos de orar pela igreja, pelo pastor, pelo desafio que os irmãos têm para a aquisição dessa propriedade. Que Deus continue abençoando os irmãos. E parabéns, quando eu ouço alguma igreja dizendo sobre grupos pequenos, os PGMs, que estão funcionando na casa dos irmãos, então, com certeza, há um novo alento, há um novo desafio, e com certeza Deus vai abençoar os irmãos que abrem as portas das suas casas para receber pessoas, a fim de comunicar para essas pessoas o Evangelho. Não sei quantas pessoas já estão usando aquele cartãozinho, irmão Maurício, aquele cartãozinho aqui do RD, do Relacionamento Discipulador. Esse cartãozinho é o grande segredo para que a gente possa ganhar pessoas para Jesus. O meu cartão tem 5 espaços, mas eu estou orando por 7 pessoas agora, para que essas 7 pessoas venham a Jesus. Teve um tempo que eu tinha 10 nomes no meu cartão, e hoje eu posso me alegrar com 9 daquelas pessoas. Estão membros de igrejas, convertidas, servindo a Deus. Só o único nome que em todos os meus cartões eu coloco é um irmão que eu tenho, carnal, chamado Nélio. O Nélio está com 72 anos, mas ainda não se rendeu a Jesus Cristo. E já ganhei para Jesus Cristo. Filho dele já está na igreja, a esposa já fez uma decisão, mas o jovem Nélio, de 72 anos, ainda não fez uma decisão. Então, me ajudem a orar por esse irmão chamado Nélio, que ocupa sempre o primeiro lugar no meu cartão. E eu estou sempre em contato com ele, e todo aniversário dele, ele mora em Minas Gerais, todo aniversário dele eu estou lá para poder dar mais um aperto nele em favor da sua decisão ao lado de Cristo. Irmãos, eu queria falar nessa noite para os irmãos sobre as 4 chamadas da vida. Neste tempo de missões, eu falei muito sobre a cidade de Nínive, dando uma outra visão. Mas hoje eu estou usando o mesmo livro de Jonas para falar sobre as 4 chamadas da vida. E o irmão que puder abrir a sua Bíblia aí em Jonas, eu vou ler alguns versículos deste capítulo 1, depois capítulo 2 eu lerei um versículo, e o capítulo 3, então, eu lerei mais 3 versículos. Então, Jonas, na sua Bíblia eu tenho certeza que tem, viu, irmão? É difícil de achar, mas a gente acha. Então, Jonas, capítulo 1, e diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O verso 17, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. O capítulo 2, o verso 10. E o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. E o capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive, em uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Meus irmãos, as 4 chamadas que Deus faz ao ser humano,
A primeira delas, o ser humano pode dizer sim ou não. A segunda chamada, o ser humano pode dizer sim ou não. A terceira chamada, o ser humano terá que dizer sim. E a quarta chamada, querendo ou não querendo, o ser humano vai precisar dizer sim. Então, a primeira chamada, aliás, antes de falar da primeira chamada, eu gosto sempre de lembrar de uma história que eu ouvi, que um certo jovem, claro que não foi o Tiago, nem foi o Mateus, não é? Que chegaram para o pastor e perguntaram o seguinte: pastor, o senhor acredita que Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, permaneceu vivo, não morreu, aquelas químicas do peixe não o destruiu? E o pastor disse: olha, eu creio na Bíblia de capa a capa, inclusive onde está escrito na Bíblia, na capa, Bíblia Sagrada. E eu creio que isso é verdade, ainda que a Bíblia tivesse dito que Jonas, não é, engoliu o peixe, eu creria. Mas a Bíblia diz que peixe engoliu o Jonas. E então ele diz para aquele jovem: olha, mas quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para o Jonas como é que foi que ele se sentiu, como é que foi essa história. Aí aquele jovem não tão crente diz para o pastor: pastor, e se Jonas não estiver no céu? Aí o pastor disse: aí você pergunta. Irmãos, as 4 chamadas da vida. A primeira chamada é para salvação. Todos nós, Deus quer que nós tenhamos uma vida eterna no céu. Por isso que Missões Nacionais, que é o tema deste ano, Ele me amou, baseado em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E por isso que Jesus nos faz a primeira chamada em Mateus 11, 28 a 30. E ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus queridos, há muita gente ouvindo essa chamada de Jesus, e nós fazemos missões, porque em nossa cidade, na região da Urca, na minha casa, na minha vizinhança, eu posso fazer essa chamada em nome de Jesus. Mas lá entre os índios, lá entre os sertanejos, lá entre os ribeirinhos, lá em outros países no mundo, nós temos que sustentar os missionários, e aqui no Rio de Janeiro, no Porto, nas prisões, nos hospitais, sustentamos os missionários, porque eles vão lá em nosso nome, em nome de Jesus, dizer que Jesus tem para eles uma chamada: vinde a mim, para que eles possam ser salvos. Todos que estão ao alcance da minha voz nesse instante, se Jesus voltasse agora, você tem certeza que você iria para o céu? O seu nome já está escrito no livro da vida? Jesus disse em Mateus 7,13 o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que vão passar por essa porta. E ele ainda acrescentou: entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida eterna, e são poucos os que passam por ela. Então, meus irmãos, com tranquilidade nós podemos afirmar que o número de perdidos será maior do que o número dos salvos. Você, meu querido, que me ouve, está entre os salvos ou entre os perdidos? Em Mateus 25, 31 a 46, Jesus disse que quando ele estabelecer o grande trono, e todas as nações serão reunidas diante dele. E em Apocalipse 5:9 e 7:9, diz que havia uma multidão que ninguém podia contar, de todas as tribos, povos, línguas, raças e nações. Então,
todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo, mas Jesus disse que poucos irão se salvar, porque nem todos querem viver uma vida de acordo com o propósito de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Então, a maioria está dizendo não. E, aliás, meus queridos, há um ditado que diz vox populi, vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. Na Bíblia isso não tem sentido. Porque, por exemplo, lá quando o povo foi, Moisés mandou aqueles espiões à Terra Prometida, 10 deles disseram, não vamos entrar. 2 apenas, Josué e Caleb, disseram, vamos entrar. E a vitória foi de 2-10, porque o povo entrou. Então, Deus não está preocupado com maioria. Deus está preocupado com fidelidade, com honradez, com fé, com graça, com conversão, com decisão. Deus não está preocupado com números, mas com aqueles que querem, de bom grado, com alegria, receber a palavra de Deus. Você já disse sim para Jesus nessa primeira chamada? A segunda chamada que Deus nos faz é aquela que o Jonas recebeu. E depois eu quero voltar um pouquinho na história do Jonas. Mas a segunda chamada, irmãos, está em Mateus 4,19. Jesus disse, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Os irmãos estão pescando vidas para Jesus, os irmãos estão trabalhando, os irmãos têm esse cartãozinho para pedir às pessoas, para orar pelas pessoas que possam crer em Jesus, aceitá-lo como Salvador. Os irmãos estão orando pelos seus vizinhos, orando pelos seus amigos, orando pelas pessoas que precisam de Jesus. Então, meus queridos irmãos, a Bíblia diz que tem 3 características dos verdadeiros discípulos de Jesus. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele produz fruto. João 15:8. Nisso é glorificado meu Pai, que vades e deis frutos, e assim sereis meus discípulos. O verdadeiro discípulo permanece na palavra. E Jesus disse em João 8:31, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E Jesus disse em João 13:34-35, se vos amardes uns aos outros, como eu vos amei, então sereis meus discípulos. O verdadeiro discípulo de Jesus, não o membro da igreja, mas o discípulo, ele ama o irmão, ele produz fruto e ele também, irmão, ele permanece na palavra. E que palavra é essa? Aquela palavra, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homem. Primeiro a intimidade, vir a Jesus, e depois a atividade. Irmãos, há muita gente com atividade, mas sem intimidade. Primeiro nós temos que ter intimidade com Jesus, vinde após mim, e depois a atividade. Primeiro intimidade, depois a atividade. E aí estaremos cumprindo a missão de Deus, que ele nos fez cooperadores para a conquista de vidas para Jesus. Mas também a essa chamada, o ser humano, e mais especificamente o crente, pode dizer sim ou não. Sim, Jesus, eu vou fazer parte de um pequeno grupo. Sim, Jesus, eu vou ganhar meus vizinhos. Sim, Jesus, eu vou ganhar meus colegas de trabalho. Sim, Jesus, eu vou ganhar minha família dentro de casa para Jesus. Lá em Lucas 15, quando Jesus contou aquelas 3 parábolas, ele falou da parábola do filho pródigo, da dracma perdida e da ovelha perdida. 3 coisas diferentes perdidas em lugares diferentes. A ovelha perdida ali na vizinhança, naquela circunvizinhança. A dracma perdida em casa, dentro de casa. E o filho pródigo perdido numa terra distante e longínqua. Jesus quis dizer para nós que nós temos gente perdida dentro da nossa casa. Você tem alguém perdido dentro da sua casa? Seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus netos. Tem gente bem próxima a você que ainda está perdido? Então, querido, cada crente é um missionário.
E cada pessoa que está ao nosso lado que não tem Jesus é o nosso campo missionário. Então, você não precisa ir para a China para pregar o evangelho, embora eles estejam precisando muito, mas você pode começar pregando o evangelho dentro da sua própria casa. Se há pessoas nessa casa que ainda não têm uma experiência de salvação com Jesus, essa pessoa pode ser um filho seu, pode ser um pai, uma mãe, pode ser alguém muito íntimo seu, que na eternidade você estará no céu, essa pessoa estará fora do céu, estará no inferno, como a Bíblia diz, com o diabo e os seus anjos. Terceira chamada. Aí o ser humano não pode dizer sim nem não. Ele vai ter que dizer sim. A terceira chamada, pastor Maurício, é para a morte. Tem um cidadão que disse uma vez, eu gostaria de saber a cidade em que vou morrer, que aí eu nunca iria lá. Aí assim estaria fácil, né? Eu não ir na cidade que eu vou morrer, então estaria fácil. Mas, irmãos, a coisa mais certa da vida é a morte. A Bíblia fala de duas pessoas que não morreram, e vocês sabem muito bem, o Enoque e o Elias, que pediu a Deus para morrer, ele não morreu. Por ironia do destino, ele pediu, Senhor, tira agora a minha vida, mas ele não morreu. Então, todos morreremos. E a Bíblia diz em Hebreus 9, 27, guarde, irmão, esse texto, que esse texto, irmãos, é tão apropriado para a gente evangelizar alguém da reencarnação, alguém do espiritismo, porque eles creem que o ser humano, ele morre, volta, morre, volta, volta, morre, é para melhorar, para estar mais puro diante de Deus. Irmãos, eu acho que as pessoas estão voltando piores do que foram, porque o mundo está piorando. Então, se a volta de alguém trouxesse melhora, o mundo estaria cada vez melhor. E o mundo está cada vez pior, porque Jesus disse que as coisas piorariam, estão piorando. E a Bíblia diz que no multiplicar da iniquidade, o amor de muitos esfriará. E Jesus ainda perguntou em Lucas 18, quando o Filho do Homem voltar, porventura, ele encontrará fé na terra? Então, irmãos, a tendência do mundo é piorar e não melhorar. Por isso que eu tenho pena dos reencarnacionistas. Eles creem que a pessoa morre, vai para a eternidade, depois volta, melhora, volta. Irmãos, eu não gosto muito de cemitério, eu não gosto muito de caixão, não gosto muito de velório. A gente vai em velório, vai em tudo, mas a gente não gosta muito, não tem prazer e alegria em ir a um enterro. Já pensaram alguém que crê na reencarnação, tem que morrer uma vez, voltar, morrer, voltar? Já pensaram em entrar num caixão mais do que uma vez, meus queridos? Agora a Bíblia diz em Hebreus 9, 27, ao homem, podem me ajudar? Está ordenado a morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Então, meus queridos, quem nasce uma vez morre duas, mas quem nasce duas vezes morre uma vez. Jesus diz para Marta e Maria, João 11, 25, 26, Jesus diz para aquelas meninas, se creres, verás a glória de Deus, diz para Maria. Mas Jesus disse que eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Então, meus queridos, minhas queridas, quem nasceu do papai e da mamãe e nasceu do Espírito Santo de Deus, essa pessoa só vai morrer fisicamente. Agora, quem nasceu somente do papai e da mamãe e morreu espiritualmente porque é pecador, se ele não nascer de novo, ele vai morrer fisicamente e morreu espiritualmente. Então, quem nasce uma vez, morre duas vezes. Mas quem nasce duas vezes, como nós os crentes, nós vamos apenas morrer uma só vez. Eu costumo perguntar para as pessoas o seguinte, quando Jesus ressuscitou, o que é que ressuscitou? Foi o corpo de Jesus? Foi o corpo e o espírito de Jesus? Ou foi apenas o espírito de Jesus? Quem ressuscitou? Irmãos, quem ressuscitou só foi o corpo de Jesus.
porque o Espírito de Jesus estava com Deus. Ele não disse no final, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E ele morreu. Então, quando Jesus ressuscitou, somente ressuscitou, tornou a viver o seu físico, porque o seu Espírito nunca morreu. O Estevão, quando foi apedrejado, ele morrendo disse, Senhor, recebe o meu Espírito. Quando qualquer crente estiver morrendo, vai dizer para Deus, Senhor, recebe o meu Espírito, porque só morre o corpo. A quarta chamada, queridos, que o ser humano não pode dizer sim nem dizer não, é para o juízo final. Você está pronto para o juízo final? Então, eu já disse sobre Mateus 25. Jesus vai reunir diante dele e aquela grande multidão, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Ele dirá para os que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai. E dirá para os que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Meus queridos, para o juízo final, ninguém tem escolha. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 14, verso 10, que todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. E o verso 12, cada um dá conta de si mesmo a Deus. Você está pronto para a morte? Você está pronto para estar diante de Deus no juízo final? Bom, eu quero voltar para a gente terminar. Quando Deus chamou Jonas, como ele chama cada um de nós? Existem, gente, os missionários profissionais e os profissionais missionários. Quem são os missionários profissionais? São os missionários que estão nos campos missionários. Eu trabalhei em missões nacionais 39 anos. Então, eu era um missionário profissional. Agora, hoje, eu sou um profissional missionário. O meu tempo maior é gasto na administração e não tanto na obra missionária. Outros irmãos, quem sabe nós temos aqui um missionário vestido de médico, um missionário vestido de enfermeiro, um missionário vestido de dona de casa, um missionário vestido de engenheiro, um missionário vestido de gari. Irmãos, todos nós somos missionários. E Deus quer usar a minha vida e a sua vida. Uns ele quer usar integralmente, outros ele quer usar como missionários profissionais e outros como profissionais missionários. Eu não sei a sua situação agora, se você é um missionário profissional ou se você é um profissional missionário. Você precisa saber o que Deus quer da sua vida. Se você vai ser um missionário profissional ou um profissional missionário. Mas Deus queria que o Jonas fosse um missionário profissional. E Deus o chamou. Minha gente, Deus chamou Jonas e Jonas se levantou. Sabe para quê? Para fugir. E a Bíblia diz que ele fugiu e pegou um navio, desceu para Tarsis para pegar um navio. Um Jope para pegar um navio para Tarsis. Então, a primeira ação de Jonas, depois da chamada, foi descer. Queridos, quem obedece, cresce. Mas quem desobedece, desce. Você pode repetir essa frase comigo aí? Quem obedece, cresce. Mas quem desobedece, desce. O Jonas desceu para Jope, desceu para Tarsis, desceu para aquele navio, desceu para o porão do navio, desceu para o mar, desceu para a boca do peixe, desceu para o estômago do peixe. E lá no estômago do peixe, ele se arrependeu. E ele fez uma oração para Deus, dizendo, Senhor, não me deixa morrer, não. Eu vou obedecer. Então, me ajude a sair daqui. E eu vou cumprir o teu propósito. E Deus ouviu essa oração. A gente fica pensando assim, olha, se eu estivesse no lugar de Deus, eu pediria para o peixe triturar logo, acabar logo. Mas Deus, bondoso, misericordioso, ele deu uma segunda oportunidade para o Jonas. Irmãos,
Então, o desobediente cria problema onde ele estiver. O Jonas criou problema lá naquele barco onde ele foi. Irmãos, a Bíblia diz que Jonas estava naquele barco, indo para Tarsis, para fugir de Deus. Irmãos, aquele barco, Deus mandou um vento para aquele barco. E agora aqueles marinheiros começaram a jogar tudo fora. Jogaram fora os tecidos, com certeza, a alimentação que eles estavam levando, o barco ficou vazio. E eles não sabiam por quê. Oravam da maneira que eles sabiam, o Deus que eles criam. E, meus irmãos, a coisa continuava ruim. O mar não acalmava. Então alguém deve ter dito ao comandante, olha, entrou um sujeito aí e ele foi lá para o porão. E o comandante foi lá. Sabe o que o Jonas estava fazendo quando o comandante chegou lá embaixo? Vocês vão dizer, não, ele devia estar orando, ajoelhado, orando, pedindo a Deus salvamento. Não, ele estava dormindo. Irmãos, quantos crentes estão dormindo no Brasil numa situação como essa? Quantos crentes, em vez de gastar mais tempo em oração, estão gastando mais tempo com outras coisas? Irmãos, nós precisamos orar mais. Quando nós oramos, nós falamos com Deus que nós não... quando nós oramos, dizemos que nós precisamos dele. Quando nós não oramos, nós estamos dizendo para Deus que nós não precisamos dele. E quem de nós pode dizer, eu não preciso de Deus? Então, meu irmão, ore, ore, ore pela salvação dos perdidos, ore pela oferta missionária, ore por esse negócio que a igreja está empreendendo, ore pelo consórcio, ore para que Deus aumente o número dos que estão contribuindo, ore para que Deus toque nos nossos corações. O Jonas, então, estava dormindo, ao invés de estar orando. Irmãos, o Jonas criou problema para aquele barco, depois o comandante jogou no mar, ele criou problema para um pobre do peixe. A Bíblia diz que Deus falou para o peixe, não diz que o peixe falou para Deus. Mas eu posso imaginar que o peixe deve ter feito uma oração também. Ele deve ter dito para Deus, Senhor, tudo que o Senhor mandou eu ir comendo aqui, eu fui comendo. Mas esse último bocado, a digestão não aconteceu. Eu estou aqui 3 dias e 3 noites com esse alimento indigesto aqui. Por favor, Senhor, mande para mim um heno, um sal de fruta, para que ver se essa digestão ela possa ser realizada. Irmãos, o Jonas criou problema para o navio, para os marinheiros, para os mercadores, para o peixe. E, meus irmãos, há muita gente correndo do propósito de Deus, criando problema para a família, para o seu trabalho. Por quê? Nada dá certo se a gente estiver fora do propósito de Deus. Não ser o que Deus quer que a gente seja, é pecado. Então, meus irmãos, Deus nos ama, nos chama e nos conclama a realizar a sua obra. Deus nos considera, Deus nos espera, Deus nos dá poder, Deus nos empodera para realizar a obra dele. Deus nos separa, Deus nos ampara e Deus nos prepara para realizar a obra dele, tanto física, quanto moral, quanto emocional e espiritualmente, para realizar a obra dele. E Deus tem usado pessoas diferentes. Deus chamou Amós de Tecoa, Deus chamou Jeremias de Anatote, Deus chamou Jonas em Nínive, para que ele fosse para Nínive. E para onde Deus está chamando você? Onde Deus quer usar a sua vida? Irmãos, Deus quer usar a nossa vida a partir de dentro da nossa casa. E nós não podemos fugir da nossa casa. Então, que realizemos a obra de Deus junto aos nossos familiares que ainda não são crentes, junto aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de trabalho, aos nossos colegas de estudo que ainda não conhecem Jesus. Queridos, disciplina e excelência andam juntas. O importante não é o que fazemos, mas o que nos tornamos ao fazer aquilo que Deus quer que façamos. Eu queria repetir, então, com você a primeira chamada. Você pode dizer sim ou não. Você já disse sim para Jesus?
Você tem certeza que se morresse eu agora, você iria para o céu? Há um hino que nós cantamos, Mateus, eu gostaria que a gente cantasse depois, pelo menos a primeira estrofe deste hino 108 do Cantor Cristão. Quando Cristo a trombeta lá no céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso vai romper. Então esse hino fala, quando se fizer chamada, eu lá estarei. Quando Deus fizer chamada, você vai estar lá? Para dizer, sim, eis-me aqui, Jesus. Eu vou receber, vinde bendito. Meus queridos, a segunda chamada é para servi-lo. Você já disse sim para Jesus? Sim para servi-lo junto da sua família, para servi-lo na sua igreja, junto dos seus vizinhos, no trabalho, no estudo. Meus queridos, estamos aqui neste mundo para servir, ajudar outros a servirem. Dar a nossa vida para que Deus a use para resgate de muitos. Irmãos, num trabalho missionário que eu estava, de missões nacionais, lá em Santa Catarina, na cidade de Biguaçu, eu levei uma senhora chamada Natália a Cristo. A irmã Natália era catequista e ela se converteu. E ela veio a Jesus. E ela ensinava a Bíblia para aquelas crianças lá para fazer a primeira comunhão, ela que fazia catequese. Mas depois que ela se converteu, ela disse, pastor, agora eu preciso ir na casa daquelas crianças que eu ajudei, que eu ensinei coisa errada, eu preciso ensinar a coisa certa. Porque eu ensinei para aquelas crianças que o primeiro mandamento da Bíblia era amar a Deus sobre todas as coisas, que o segundo mandamento era amar o próximo a ti mesmo. Mas agora eu aprendi na Bíblia que o primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim. Eu aprendi na Bíblia que o segundo mandamento é não farás para ti mais escultura. E a irmã Natália, então começou a ir nos vizinhos, nas famílias, e ela começou a ensinar a palavra. Irmãos, em 3 anos que eu fiquei naquele campo missionário, depois da conversão da irmã Natália, ela levou muitas pessoas a Jesus, mas eu me lembro de ter batizado 19. Em 3 anos, eu batizei 19 pessoas que a irmã Natália levou a Jesus. Quantas pessoas, nesses últimos anos, o pastor Raimundo batizou na igreja? Porque você as levou a Jesus. A Bíblia diz que devemos ir e fazer discípulo. Fazer discípulo implica em ir, batizar e ensinar a obedecer. Não é só evangelizar, não. Eu tenho que evangelizar, eu tenho que levar a pessoa ao batismo, eu tenho agora que discipulá-la para que ela possa aprender a obedecer. Meu querido, minha querida, quando Jesus fizer chamada, você vai estar lá? E a última estrofe desse hino diz lá, lhe darei então para Cristo até que dia? Até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando, pois, findar a vida e o labor aqui cessar, e fizerem então chamada, eu lá estarei. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que você possa responder sim para Jesus na primeira chamada, e sim para Jesus para a realização da obra dele. Que Deus nos abençoe.